Pegue o seu livro, você que já o tem. É um livro de conteúdo extremamente vasto, amplo. São as epístolas. As estudaremos neste material, tanto as paulinas, quanto as chamadas ou nominadas epístolas gerais. Se você tem aí o seu material, observe a página 3. Trataremos aí das seguintes epístolas: Romanos, primeira e segunda epístola aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, primeira e segunda epístola a Timóteo e epístola a Tito, Filemão, Hebreus, epístola de Tiago, primeira e segunda epístola de Pedro, primeira, segunda e terceira epístola de João e, finalmente, a epístola de Judas. São simplesmente todas essas que passaremos a estudar. Página 4, a introdução. Epístola, definição do grego epistolê, está aqui no slide também. Trata-se de uma comunicação escrita. Chamam-se epístolas 21 dos 27 livros do Novo Testamento, as quais foram escritas por apóstolos. Então nós temos 27 livros no Novo Testamento, dos quais 21 deles são as epístolas. Sobrando, portanto, 6, 4 são os livros do Evangelho, um deles é o Atos dos Apóstolos e o último, que estudaremos no próximo livro, que é o Apocalipse. Então você vê que o conteúdo é extremamente vasto. Vamos continuar lendo aqui no material, depois eu apresento o restante dos slides. 13 destas epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo, por isso as mesmas são chamadas de epístolas paulinas. Havendo ainda a 14ª, que é a epístola aos Hebreus, que muitos supõem ter sido escrita também pelo apóstolo dos gentios. Contudo, esta última, apesar dos indícios, não há unanimidade quanto à sua real autoria, sendo a autoria paulina apenas presumida. As 13 epístolas paulinas, em ordem de apresentação na Bíblia, são Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. As epístolas gerais abrangem as demais cartas, as quais são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª e 2ª e 3ª de João e Judas. Essas epístolas trazem em seu escopo uma mensagem de ordem universal. Por isso, é conveniente chamá-las em conjunto de epístolas gerais. As epístolas gerais são muito breves em comparação com as paulinas. A sua importância, contudo, é grande. As epístolas de Paulo revelam alguns dos problemas da igreja primitiva, proporcionando valiosíssimos ensinamentos para a solução de tais problemas. Já as epístolas gerais proporcionam um panorama mais completo da igreja do Novo Testamento. Estas cartas nos ajudam a compreender a experiência da igreja no primeiro século, no seu crescimento e integração, constituindo assim um importante elo entre as epístolas paulinas e o livro do Apocalipse. De olho aqui nos slides, epístolas são cartas escritas
com a finalidade de dirigir, aconselhar e instruir, nos seus primeiros desenvolvimentos, as igrejas recém-formadas, ou para ajudar os responsáveis por pastoreá-las e administrá-las. A redação das epístolas. Um detalhe aqui de suma importância a considerarmos. Na época em que surgiram as epístolas neotestamentárias, era prática habitual que o autor ditasse o texto a um assistente, também chamado de amanuense. Amanuense é a pessoa que justamente faz uso da mão para escrever. É muito provável que Romanos tenha sido ditada pelo apóstolo Paulo a um crente que se identifica a si mesmo como Tércio. Está lá em Romanos 16, 22, está escrito assim: Tércio, que escrevi esta epístola. Então não é uma epístola de Tércio aos romanos, é uma epístola de Paulo aos romanos. Porém, Paulo se valeu de um profissional da escrita para que a redigisse, mas a autoria é de quem a ditou, claro, no caso aqui, o apóstolo Paulo. Tércio apenas foi o amanuense. E provavelmente outras epístolas também tenham se valido deste recurso para a sua escrita. Por exemplo, as epístolas escritas por Pedro têm como coautor, aliás, não coautor, mas o amanuense. O autor é Pedro, mas o amanuense que ali se apresenta é um homem por nome de Silvano, que na verdade é o mesmo Silas que acompanhou o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, principalmente, mas ali ele responde pelo nome de Silvano, ou codinome, pseudônimo. Foi quem ajudou Pedro, o iletrado Pedro, o pescador Pedro, a escrever esta epístola àqueles a quem ele dirigiu. Bom, é só um detalhe, mas não pouco importante, a se destacar. Era comum, era usual utilizar-se de profissionais para literalmente escreverem a partir do autor estar ditando as respectivas epístolas. Em certas ocasiões, o autor não se valia de um escrevente, mas de um autêntico secretário, que uma vez informado dos assuntos a tratar, se encarregava de compor e redigir a carta do princípio ao fim. Em qualquer caso, também era comum que, ao término do escrito, o próprio autor acrescentasse do próprio punho o seu nome e umas poucas palavras de saudação. Temos aqui alguns exemplos que poderíamos aí destacar. 1 Coríntios 16, 21, Gálatas 6, 11 e, como já disse, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Entretanto, seja como fosse, a autoridade das Escrituras, suporte da fé cristã e norma da vida e da conduta do povo de Deus, em nada ficou, por isso, depreciada. Porque alguém poderia questionar a inspiração dos referidos textos sagrados, as epístolas, em virtude de ter um terceiro, na função de escrevente. Não há qualquer depreciação da sacralidade ou da inspiração do texto pelo fato do uso de um secretário ou de um amanuense. Não, isso em nada desconfigura a inspiração sagrada da Bíblia, da palavra de Deus. Isso era algo comum, era para dar, vamos dizer assim, influência ao texto, corrigir possíveis erros da linguagem, para que se pudesse fazer entender dentro de uma linguagem mais polida, mas a inspiração em nada é afetada
quando pelo uso de um profissional, de um secretário, de um amanuense, enfim. Não há nada a que possa deixar de forma nebulosa ou alguma nuvem de sombra sobre a inspiração por conta disso. Isso é totalmente descartado, esta hipótese. Em se tratando da estrutura literária das epístolas, a estrutura literária das epístolas apostólicas não é uniforme, não segue um modelo único, comum. Inclusive, algumas delas, como por exemplo Hebreus e Tiago, parecem mais sermões ou tratados doutrinais do que propriamente uma missiva, não é? Uma carta. Parece mais que é uma pregação, uma mensagem que depois foi transcrita em forma de carta. Então, isso aqui só para apresentar o fato de que não há uma uniformidade na estrutura literária das epístolas. As cartas, que com maior propriedade podem assim chamar-se, respondem em termos globais ao modelo clássico romano, que consistia em, bom, nós vamos ver agora, era comum os romanos usarem cartas, claro, né? Não tinha e-mail, não tinha rede social, WhatsApp, não tinha nada disso. Então, o meio de comunicação mais eficiente da época, para exercer inclusive o domínio, o governo do império, era a carta. Era enviada cartas do imperador para os seus procuradores, os seus governadores regionais e etc. Isso era comum. E havia um modelo de escrita romana que nós vamos aqui observar, como era. Primeiro, uma saudação inicial, precedida da apresentação do autor e a indicação do destinatário. As epístolas, as cartas, não é? Epístola, carta, mesma coisa. Romanas, por exemplo, César, escrevendo para um procurador, vamos aqui dar como exemplo, uma carta que fosse escrita de César para Pilatos, na apresentação ou logo no início da carta, uma saudação. Geralmente, os romanos usavam a saudação desejo de saúde, de bem-estar físico, e a apresentação do escritor e a apresentação do destinatário. Então, eu, César, vos saúdo, desejo que vá bem, vós a quem escrevo, ó Pôncio Pilatos, algo do tipo, e depois então o corpo da carta do que haveria de tratar, que é a parte B, o texto ou o corpo, ou propriamente dito, o conteúdo da carta. Finalmente, uma despedida que incluía saudações de pessoas conhecidas do autor e do receptor, e também algumas saudações para as pessoas que estivessem próximas ao destinatário. Bom, os autores cristãos modificaram em certas ocasiões esse modelo de carta em alguns dos seus detalhes. Paulo, por exemplo, no lugar da característica saudação inicial romana, que era o desejo de saúde, Paulo ele tinha por costume introduzir no começo de quase todas as suas epístolas uma expressão mais complexa que dá testemunho da sua fé. Um exemplo aqui, aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é quase que um emblema da abertura ou da iniciação das epístolas paulinas. Deseja graça, deseja paz da parte de Deus, da parte de Jesus. Paulo se apresentava, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela graça de Deus, etc, etc. Como nós vamos ver nas epístolas paulinas. Bom, já apresentei a vocês aí, quando lemos a introdução, a sequência das epístolas escritas por Paulo, que vão de Romanos a Filemon. Esta foto aí foi tirada de um drone que conseguiu acesso lá a uma das prisões de Paulo. Eram mais ou menos assim, né? Os lugares, uma pintura assim remontando a época, como os apóstolos escreviam.
Dividiremos as cartas de Paulo em 4 grupos. Isso aqui, eu aconselho, não tem um espaço logo na primeira parte aqui, mas ao final do primeiro capítulo tem, na página 11, ou se você preferir, tirar a fotografia do slide, mas se não, eu aconselho que você anote, que é uma informação que não está aí no material. É uma forma que eu utilizei aqui para fazer a divisão do conteúdo das epístolas paulinas. Então, eu vou dividi-la e apresentarei aqui 4 grupos, segundo foram escritas em diferentes viagens e em distintas ocasiões. Esta mesma divisão as agrupa segundo os temas básicos contidos. Então, eu vou apresentar aqui não a ordem canônica. A ordem canônica sabemos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, após Colossenses, é claro, enfim, a ordem canônica. Eu não vou apresentar a ordem canônica, eu vou apresentar a ordem em que elas foram escritas, então é a ordem cronológica. E dentro da ordem cronológica, eu apresentarei aqui o grupo de assunto que essas epístolas abordavam ou destacavam. Então vamos lá. A ordem cronológica é esta. Primeiro grupo, 2 epístolas, que foram escritas na segunda viagem missionária de Paulo. Estas 2 epístolas são as 2 aos Tessalonicenses. Então, você tem aqui as 2 primeiras cartas de Paulo. A primeira carta que Paulo escreveu não foi Romanos, a segunda não foi 1 Coríntios, a terceira não foi... Esta é a ordem canônica, ou seja, como se encontra na Bíblia. Mas eu estou apresentando aqui a ordem cronológica, ou a ordem em que ela foi apresentada. Então, 1 e 2 Tessalonicenses, na segunda viagem missionária, e são conhecidas como cartas escatológicas, ou seja, relativas aos últimos acontecimentos. Registrem isso aí. Vamos ao segundo grupo. O segundo grupo foi escrita na terceira viagem missionária de Paulo, e aqui estão incorporadas as 2 epístolas aos Coríntios, primeira e segunda epístola aos Coríntios, a epístola aos crentes da Galácia, Gálatas, e, finalmente, aquela que na ordem canônica é a primeira, mas aqui na ordem cronológica está aparecendo como a 6ª, que é aos Romanos. Estas epístolas são conhecidas como epístolas soteriológicas, ou seja, o assunto principal, salvação. Apesar de 1ª e 2ª aos Coríntios também ter um cunho muito forte, você pode aí destacar, acrescentar, tem um cunho muito forte eclesiológica, ou seja, tem a ver com a questão da direção da igreja, da organização, mas principalmente desaguando, né, vamos dizer assim, como um rio de doutrina que deságua na principal, que é a doutrina da salvação, a soteriologia. Terceiro grupo, escrita por ocasião da primeira prisão do apóstolo na cidade de Roma. De lá, Paulo escreveu aos crentes de Filipos, Filipenses. De lá ele escreveu ao crente amigo, irmão na fé, Filemon. De lá ele escreveu para os crentes de Colossos. E aí também, quando chegarmos lá, iremos considerar o fato de que Paulo possivelmente não esteve nesta cidade, mas escreveu para os crentes de Colosso e da cidade vizinha, que era Laodiceia, e pede que a carta seja lida também pelos irmãos laodicenses. E finalmente a epístola aos Efésios, escrita de Roma. Estas são conhecidas como cartas cristológicas, ou seja, o assunto central é
a cristologia, a teologia do Filho de Deus. Finalmente, quarto e último grupo, escrita após a primeira prisão e durante a segunda prisão, primeira, segunda epístola a Timóteo e a epístola a Tito. Provavelmente a primeira epístola a Timóteo foi no intervalo entre a primeira e a segunda prisão. Depois nós temos a epístola de Tito e a última epístola de Paulo escrita foi segunda Timóteo. Estas notoriamente chamadas cartas pastorais. Ele está escrevendo a obreiros, a pastores. Então são os assuntos principais relativos ao ministério e ao pastorado. Isso é importante, tá? Como disse, não trouxe aqui não está esse detalhe no material, então seria bom registrar aí e depois anotar no seu material. Vamos preparar então para adentrar na primeira epístola, por ordem canônica, que é a epístola aos Romanos. Pegue aí mais uma vez seu material. Eu vou usar e abusar hoje aqui mais do slide, os irmãos. Mas como os irmãos estão pegando o material hoje, eu vou passar os olhos aqui com os irmãos em alguma coisinha que está no material. Mas a partir da próxima semana, seguimos aquela nossa metodologia. Os irmãos leem o material, o conteúdo do material em casa, para que aqui possamos nos ater apenas às informações adicionais que eu trago sempre aqui nos slides. Pois bem, página 5, Romanos, o tema, a epístola aos Romanos é uma resposta completa, lógica, inspirada à grande pergunta dos séculos: como pode um homem ser justificado diante de Deus ou para com Deus? No Antigo Testamento, nos livros do Evangelho em Atos, encontram-se em diversos lugares ensinos concernentes a esta grande doutrina, que forma a própria base da epístola aos Romanos, a justificação pela fé. Foi o apóstolo Paulo que reuniu esses ensinos, acrescentando as revelações especiais que lhe foram confiadas, dando-nos a mais completa explicação que se encontra no Novo Testamento, incorporada numa epístola que tem sido chamada a Catedral da Doutrina Cristã. Resumamos o tema de Romanos da seguinte maneira: a justificação dos pecadores, a santificação dos justificados e a glorificação dos santificados. Tudo isso pela fé e pelo poder de Deus. Observe a ordem: justificar pecadores, santificar justificados, para finalmente glorificar santificados. Tudo isso a partir da fé e principalmente pelo poder de Deus. Quando foi escrita, nós vamos falar também aqui nos slides, deixa eu pular. O conteúdo, a epístola pode ser dividida nas seguintes 3 divisões. Do capítulo 1 ao 8, do 1 ao 8, nós temos doutrina. É a parte doutrinária e, diga-se de passagem, de uma profundidade inestimável. O desdobramento soteriológico que a epístola que Paulo escreveu aos Romanos nos apresenta é extraordinariamente inigualável. Então nós temos 8 capítulos de aprofundamento da doutrina, da justificação, do pecado original, da necessidade de um Salvador por conta da hereditariedade do pecado, né, da raça humana. Então tudo isso Paulo abrange do capítulo 1 ao 8, a doutrina da salvação. Do capítulo 9 ao 11 nós temos meio que um hiato ou um parêntese, um intervalo, que eu chamo aí de dispensacional. Por quê? Porque Paulo vai fazer uma breve explicação sobre as implicações da rejeição de Israel ao Messias,
O que isso repercutiu dentro do plano da salvação, abarcando a partir de então os gentios, e mais do que abarcando os gentios, os transformando mormente em os principais agentes da graça de Deus para o mundo, porque a igreja ela é formada de judeus e gentios, mas quem vai puxar mundialmente falando a grande massa do corpo de Cristo, a igreja, são os gentios. E Israel meio que temporariamente fica engavetado no projeto dispensacional. Paulo vai falar um pouco disso aqui, dos capítulos 9 ao 11, e claro, vai apresentar o plano de Deus para Israel ao término desta dispensação da igreja, de forma muito sucinta, é óbvio, né, porque são poucos capítulos, de forma muito resumida, mas é um capítulo ou um grupo de capítulos que trata desta dispensação. E finalmente a terceira parte é a chamada de parte prática, vai do capítulo 12 ao 16, quando Paulo nos confronta o que fazermos a partir das informações doutrinárias recebidas dessa epístola. Nós somos desafiados a viver um cristianismo prático a partir do conhecimento da doutrina da salvação, a partir da fé em Cristo, a partir da necessidade da santificação, que é o resultado da justificação, para então termos direito à glorificação eterna. Então é a parte prática. Então eu vou usar aqui, e depois eu apresento a vocês, um esboço de 1 a 5. Primeira parte, condenação. Segunda, justificação. Terceira, santificação. Tudo isso aqui dentro da parte doutrinária. A quarta, dispensação. E, finalmente, a exortação, que é a parte prática. Vamos dar uma olhada aqui nos slides. Vamos lá. A Epístola aos Romanos representa a mais completa expressão da teologia do apóstolo Paulo. Aqui Paulo, vamos usar assim uma expressão meio popular, que ele dá um show de teologia. A epístola que ele escreve aos Romanos, até porque é uma igreja que Paulo não foi o fundador. Paulo não foi o responsável pela iniciação daquela igreja. Paulo não tinha uma proximidade, como por exemplo, dos Filipenses, que foi ele que fundou aquela igreja do zero, os Efésios, aos Coríntios, que ele vai tratar de problemas, ele conhece as pessoas, ele colocou ali o pastor a partir da sua saída, enfim, ele tem uma proximidade, ele tem uma intimidade maior. Romanos não. Romanos, Paulo tem conhecimento de que há uma igreja em Roma, formada de judeus, formada de ex-pagãos, judeus sim, mas ex-judaístas, agora cristãos, ex-pagãos e gentios, ex-adoradores, tanto das entidades ou da idolatria romana, quanto principalmente da idolatria grega, o paganismo grego, a mitologia grega. Então Paulo tem conhecimento de que existe uma igreja em Roma. Paulo tinha desejo indo em direção à Espanha, era o desejo de Paulo ir até a Espanha, que na concepção de Paulo era os confins da terra, era o extremo do mundo conhecido da época, era a Espanha. E Paulo tinha esse propósito de levar Cristo até os confins da terra. Então ele queria ir até a Espanha. Isso está relatado na Epístola aos Romanos. A gente vai observar isso depois. Então, neste desejo de ir até a Espanha, Paulo manifesta o interesse de fazer uma escala nessa viagem na cidade de Roma, passar por Roma, conhecer a igreja que existia em Roma, cujo fundador não foi ele, não sabemos quem foi. A tradição da igreja romana vai atribuir a Pedro a fundação da igreja de Roma e dar-lhe inclusive o título do primeiro papa daquela igreja, mas também não há nenhuma informação concreta de que Pedro tenha estado de fato em Roma.
e muito menos de que ele tenha sido fundador, pelo que nós vimos na semana passada. Eu pergunto a vocês, Márcio, pergunto a vocês, pela postura que nós vimos semana passada, ao estudarmos o final do livro de Atos dos Apóstolos, a postura dos apóstolos em não quererem, de hipótese alguma, saírem de Jerusalém. Vocês acreditam que teria Pedro partido para fundar uma igreja lá em Roma? Eu acredito que não. Não vejo nenhuma intenção apostólica de Pedro, a partir da conduta dele registrada ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, que trata justamente da história da igreja primitiva, no primeiro século, no seu primeiro desenvolvimento. Eu não vejo ali nenhuma atitude, nenhum desejo, nenhum ímpeto, nenhuma empolgação em sair de Jerusalém, que dirá de pregar o evangelho aos gentios no centro do paganismo mundial, que era Roma. Mas, enfim, a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana atribui a Pedro o ter fundado a Igreja de Roma e depois ter passado o bastão para Paulo, que teria dado continuidade a este trabalho e teria sido o segundo apóstolo. Se você for à cidade de Roma, se você tiver essa oportunidade, esse privilégio, que eu acho que é, de fato, assim, uma oportunidade bacana, interessante, poder conhecer a cidade de Roma, a história do cristianismo, não necessariamente ligando-a ao catolicismo romano, mas a história do cristianismo passa por Roma, sim, quando falamos de perseguição, quando falamos de mortandade, quando falamos, enfim, até a história do próprio Coliseu, que é essa imagem emblemática da cidade de Roma. Mas, enfim, se, quem sabe, nada é impossível, de eu, você, algum de nós, ou todos nós, sei lá, temos a oportunidade de visitar a cidade de Roma, dá uma esticada até o país do Vaticano, que é uma praça dentro da cidade de Roma, mas é um país. Vale a pena chegar até lá e observar. Tem lá aquela praça que sempre aparece, quando algum pronunciamento do Papa, que é a Praça de São Pedro. Você tem a Basílica de São Pedro, que fora construída a partir do dinheiro recebido como indulgência. Aquele dinheiro para construir a Basílica garantia que os doadores para a construção da Basílica tivessem seus parentes retirados do limbo do inferno e transferidos automaticamente para o céu. Enfim, isso aqui já é outra história, a gente já tratou sobre isso. Mas você vai conhecer lá a Basílica de São Pedro e você vai ver lá também duas estátuas monumentais dos possíveis fundadores, possíveis para ele, para nós impossível, fundadores da Igreja de Roma, que é São Pedro e São Paulo. Está lá imagens emblemáticas dele. Enfim, a título de turismo é interessante, não passa disso também, mas é tirar uma foto lá, ver, conhecer, etc. Bom, Paulo não teve a oportunidade de fundar a igreja em Roma. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Por esta razão, ele tinha a preocupação de entregar a esta igreja um tratado teológico que, acredito eu, ele tenha passado pessoalmente, verbalmente às outras igrejas. A igreja que ele funda em Filipe, ele tem todo o interesse de fundamentá-la nas bases soteriológicas, cristológicas, eclesiológicas, em seus sermões, em sua pregação, em sua fundação. E, por esta razão, não há necessidade de tornar a escrever um tratado teológico a uma igreja que ele já verbalizou pessoalmente. Isso aqui no meu entendimento, na minha forma de acreditar. Qualquer pastor que inicia uma igreja vai ter preocupação de, antes de tudo, pregar o quê? Salvação. A doutrina da salvação. Fazer entender como é o processo da salvação. Principalmente para as igrejas que Paulo fundava, iniciando o trabalho a partir das sinagogas, como nós vimos também semana passada. E você retirava da sinagoga o quê? Um grupo de judeus e de prosélitos, e a igreja cristã ia iniciar a partir de um grupo de judeus, ex-judaístas, prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo. Então Paulo precisa ensiná-los sobre a doutrina da graça,
a partir da salvação em Cristo Jesus e não através das obras, não através da lei. Enfim, contextualizar tudo isso e apresentar aos irmãos no momento da fundação dessas respectivas igrejas. Logo, a igreja de Roma, por não ter sido fundada por Paulo, ensejava que o apóstolo escrevesse uma epístola esmiuçando a doutrina da salvação para que certificasse de que a igreja, que ele não conhecia ainda pessoalmente, pudesse estar bem fundamentada no que tange a salvação. Então, eis aí uma das razões pelas quais nós temos em Romanos, na epístola aos Romanos, o coração da soteriologia paulina. Nós temos aí o âmago da doutrina soteriológica que Paulo apresenta, e não em outras epístolas. Pois bem, a epístola aos Romanos representa a mais completa expressão da teologia do apóstolo Paulo. E aí eu uso aqui a redundância para perguntar e responder. Por quê? Que é aos romanos e não aos outros. Aos outros, o âmago da teologia paulina deve ter sido transmitido, volto a dizer, de forma verbal. Aos romanos, a necessidade de ser escrita. Romanos revela uma compreensão ampla, lógica e madura, não é maduro não, do Antigo Testamento, formando assim um poderoso arsenal a serviço do cristianismo. Irmãos, Romanos é uma arma poderosíssima a serviço do cristianismo. Tanto que eu já apresentei hoje a alguns irmãos ali participantes do grupo, quando estava trabalhando, aliás ontem, hoje, na organização dos slides, que ela foi fundamental para a reforma protestante. Nós vamos falar daqui a pouco. Ela foi fundamental para o grande avivamento que varreu a Inglaterra, país de Gales, porque ela transformou a vida de John Wesley, um conhecimento mais aprofundado dessa epístola. Enfim, eu vou hoje, olha, nós vamos falar de 21 epístolas em 5 aulas. 21 epístolas em 5 aulas. Mas para que você entenda a importância de Romanos, eu vou dedicar toda a aula de hoje para falar de Romanos, para que você saia daqui com o interesse de ler Romanos. A igreja precisa conhecer mais profundamente a epístola aos Romanos. Ela precisa entender o poder de transformação, de reformulação, de reforma, de restauração, de avivamento, que o conhecimento profundo da teologia apresentada nesta epístola pode trazer para a igreja. Nós precisamos nos debruçar sobre a epístola aos Romanos, porque ela apresenta, como disse aqui, de forma ampla, de forma lógica, de forma madura, todo o desdobramento do Antigo Testamento e a sua adequação à realidade da igreja. A epístola de Paulo aos Romanos foi considerada pelo reformador Martinho Lutero o principal livro do Novo Testamento e o mais puro evangelho. Ora, irmão Márcio, mais importante do que os livros do evangelho, do que João, do que Marcos, do que Lucas, do que Mateus, do que Atos, a história da igreja. Irmãos, no que diz respeito à teologia da salvação, a epístola aos Romanos é que apresenta de uma forma lógica, de uma forma clara. Nós temos os fatos da salvação em Cristo apresentados nos livros do Evangelho, porque são biografias da vida do Senhor Jesus Cristo. Na epístola de Paulo aos Romanos, ele apresenta a implicação da vida de Cristo para a salvação da humanidade. Isso não está apresentado nos livros do Evangelho. Nos livros do Evangelho nós temos a história, o fato. Não estou desmerecendo em hipótese alguma o relato histórico dos livros do Evangelho, da vida de Jesus até a sua morte e a sua ressurreição. Mas estou afirmando sim, que lá não apresenta as implicações da morte e ressurreição de Cristo para a salvação da humanidade. Nós sabemos, mas sabemos porque isto foi apresentado de forma lógica, de forma teológica, de forma ampla, nas epístolas.
A base da teologia da igreja, das doutrinas, elas estão bem esmiuçadas nas epístolas, principalmente aqui se tratando, volto a dizer, de soteriologia, na epístola aos Romanos. A epístola aos Romanos é considerada pela grande maioria dos teólogos como um dos mais profundos tratados teológicos que a humanidade pode conhecer. É uma epístola sem igual. Isso aqui vai ficar quase que como o dever de casa, trabalho de casa para todos. Leia Romanos, leia Romanos, leia Romanos. Sua organização possibilita um estudo sistemático dos diversos assuntos por ela abordados, dentre os quais destacam-se, observe aqui, destaquei ali, as principais doutrinas, estou falando de doutrinas que Paulo desdobra, ou que Paulo desenrola, que Paulo esmiuça ao escrever Romanos. Lá nós temos revelação geral, lei natural, hereditariedade da raça, a lei, a graça, carne, pecado, reconciliação, justificação, adoção, predestinação, glorificação, eleição, antigo e novo Israel, dons, principalmente os dons ministeriais ou dons de ministério, dentre vários outros assuntos. Tudo isso daqui está dentro da epístola aos Romanos. Bom, em que ocasião e em que data Paulo escreveu aos Romanos? Onde ele estava? Está aqui para escrever à igreja de Roma. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita provavelmente no ano 56, claro, tudo aqui é sempre depois de Cristo, na cidade de Corinto. Pouco antes da visita do apóstolo a Jerusalém. Então, Paulo estava na cidade de Corinto, quando ele escreveu aos crentes de Roma. Aqui é a cidade de Corinto, no sul da Grécia. Ao norte nós temos aqui Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Ao sul nós temos a Acaia, e aqui as principais cidades, que são Corinto de um lado e Atenas do outro. Paulo estava aqui em Corinto, quando daqui escreveu para a capital do Império Romano, a cidade de Roma, hoje capital da Itália. É essa botinha aqui no meio do mar Mediterrâneo. A epístola foi ditada pelo doutor dos gentios ao amanuense Tércio e entregue à igreja em Roma por Febe, uma auxiliar da igreja de Cencreia, porto oriental de Corinto. Vamos dar uma olhada nisso daí? Pega a sua Bíblia, o último capítulo aos Romanos, que é o 16. Primeiro eu vou ler os versículos 1 e 2, depois eu vou ler o versículo 22. A epígrafe aí do último capítulo fala de recomendações, saudações e votos. Para quem será que foram esses votos, hein? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitais, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, aqui está uma referência à pessoa que está indo. Ela era uma auxiliar na igreja em Cencreia, próximo ali de onde Paulo estava, e ela estava indo para Roma. Paulo, então, aproveitou esta ida de Febe a Roma para enviar por ela a carta. E vocês observaram aqui a expressão que Paulo utiliza, como a igreja de Roma deve recebê-la. Isto aqui é utilizada nas nossas cartas de recomendação.
quando você viaja, pede ao seu pastor uma carta de recomendação, está em trânsito, ou vai... É esta saudação aqui, originária ou extraída da recomendação paulina para que a igreja de Roma recebesse a irmã Febe. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja tal, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, etc, etc. Dá um pequeno relatório sobre ela. E por ela é enviada a carta. No último, aliás, último não, mas no versículo 22, olha o que está escrito. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Como assim, eu, Tércio, que esta carta vos escrevi? A explicação está aí. Tércio foi o amanuense, o secretário, a pessoa de quem Paulo se valeu, se utilizou para fazer o registro de tudo aquilo que o apóstolo estava ditando. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da igreja de Roma, a cidade mundialmente conhecida dentro da história da igreja como aquela que perseguia os cristãos e onde eles eram muitas vezes no Coliseu martirizados, devorados por feras, leões famintos, etc. O circo que era promovido pelo imperador. A cidade de Roma era uma cidade imperial e cosmopolita com cerca de 1 milhão de habitantes no tempo do Novo Testamento. Irmãos, mais ou menos aí a população, não é de Vila Velha, Vitória e até boa parte talvez da Serra junto. Imagina o que é isso 20 séculos atrás, numa cidade. Era muita coisa. A cidade de Roma era mesmo aquela multidão, uma cidade cosmopolita no início do primeiro século, conhecida principalmente pela frouxidão moral e a relativização dos costumes. Era uma cidade pecaminosa, era uma cidade idólatra, era uma cidade imoral, era a capital do mundo da época. Então, era uma grande Babel, a cidade de Roma, nos tempos apostólicos. A cidade acolhia diversos grupos étnicos e religiosos, dos quais o judaísmo e os judeus eram dos mais numerosos e importantes. A preocupação do império com a cultura, proselitismo e o fervor da religião judaica desencadeou em 49 depois de Cristo, por meio de um decreto de Cláudio, o imperador da época, a expulsão dos judeus de Roma. Está registrado lá no capítulo 18 de Atos, versículo 2. O imperador ordenou a expulsão dos judeus da capital do império, porque estava havendo uma onda de proselitismo e, na verdade, ele confundiu também a conversão ao cristianismo com a conversão ao judaísmo. Pelo sim, pelo não, ele ordenou a expulsão de todos os judeus da capital, porque de alguma maneira, no entendimento do imperador, a cultura da cidade, a religião, estava sendo prejudicada por esta onda de conversão, de proselitismo. Na verdade, era conversão mesmo ao cristianismo, mas ele acreditava que era a conversão ao judaísmo, o que nós chamamos de proselitismo. A igreja que estava na capital do império era mista, composta por cristãos de origem pagã e também grega. Olha aí os nomes que Paulo apresenta: Epineto, Ápeles, Trifena, Trifosa. Tinha alguns irmãos de origem judaica, Priscila, Áquila, Maria, e tinha irmãos de origem romana, Rufo, Júlia. Compunha-se então a igreja de pessoas provenientes de camadas pobres de Roma, sejam escravos ou livres. Aí a parte mais bonita dos nomes: Ampliato, Asíncrito, Hermas, Nereu. Isso aí está tudo no capítulo 16, nas saudações finais. Paulo faz uma lista dos irmãos de Roma e vai mandando a saudação quase que individualizada aos irmãos, então apresentando-os aí nominalmente. Tema da epístola, já falamos aqui, mas voltando,
é uma resposta completa, lógica e inspirada à grande pergunta dos séculos: como pode um homem ser justificado para com Deus? O vocábulo justiça e o tema justiça de Deus são dois inabaláveis fundamentos que sustentam toda a estrutura doutrinária em Romanos. Martinho Lutero, enquanto professor de teologia da Universidade de Wittenberg, lecionou a carta aos Romanos de novembro de 1515 a setembro de 1516. Olha aí, 10 meses para estudar uma carta. A gente vai dedicar aqui uma aula. E Martinho Lutero dedicou 10 meses para ensinar dentro da Faculdade de Teologia de Wittenberg, na Universidade, melhor dizendo, Wittenberg. Ele lecionou por 10 meses aproximadamente a carta aos Romanos. E naturalmente ele, como um professor, se debruçando sobre o estudo da carta, ela, antes de transformar os seus alunos, transformou a vida dele. Abriu o entendimento dele sobre algumas verdades que até então eram-lhe ocultas por conta da religiosidade, do catequismo, enfim, da doutrinação e da tradição da igreja. Então, a proporção que Lutero se aprofundava na epístola, apreciava cada vez mais a doutrina bíblica da justificação pela fé. Segundo Lutero, ele ansiava por compreender a epístola de Paulo aos Romanos, mas o tema da justiça de Deus o incomodava. Quem já viu aí o filme, né, Lutero? Uma biografia assim, mais ou menos, sobre Martinho Lutero. Não é tão fiel, mas apresenta um pouquinho da biografia de Lutero. Alguém já viu esse filme? Se não, eu recomendo, aconselho. Talvez você o encontre aí no YouTube, é possível que encontre, ou, enfim. Em uma parte em que é narrada ou apresentada neste livro, neste filme, a biografia de Lutero, tem alguns fatos que a história dão conta de apresentar a veracidade. Como, por exemplo, Lutero, ele era adepto da autoflagelação. Ele acreditava que ele precisava se autoflagelar, ele se chicoteava, ele agredia o seu próprio corpo, esmurrava, literalmente, ele se autoflagelava como uma tentativa de expiar os seus pecados e alcançar o perdão de Deus. Ele continuamente, ele vivia batalhas espirituais, no mundo espiritual, com demônios, que não somente a ele, mas também a mim, a você, a qualquer genuíno cristão, está sempre se ocupando de acusar os demônios, apontar as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos defeitos. E Lutero se via constantemente sendo acusado por demônios, e no afã de se ver apto a se apresentar diante de Deus, dentro da sua prática monástica, ele era um monge, vivia num monastério, então ele vivia se autoflagelando para, de alguma maneira, amenizar a sua consciência em virtude dos seus pecados e poder ter alguma condição de se apresentar diante de Deus. Até que ele leu Romanos e entendeu que a justificação não são pelas obras, tampouco pelas obras de autoflagelação, ou seja, eu aplicar a mim mesmo uma pena pelo meu pecado, como era comum e até hoje ainda é, não tanto quanto num tempo passado, mas você confessa o pecado a um sacerdote instituído pela igreja romana, e o que ele faz? Ele te dá uma penitência, para que você possa alcançar o perdão do pecado. Padre, eu fiz isso. 10 Ave Maria. 10 é ruim de 10, hein? Aquele montão de Ave Maria, aquele montão de Pai Nosso, e as bolinhas e tal. Numa época mais remota, a penitência era mais pesada, era ajoelhada no milho, e mais não sei o quê. Enfim, quanto mais dor você aplicava a si mesmo, mais você alcançava a graça e a misericórdia de Deus para a sua vida, e o perdão do seu pecado confessado ao sacerdote. Lutero acreditava nisso, claro, toda a igreja na idade medieval acreditava nisso. Lutero ensinava isso, Lutero vivia isso. Então ele era um prisioneiro desse sistema,
em que para ele alcançar a graça e a misericórdia, ele precisava se autoflagelar pelos pecados cometidos até em pensamento. Alguns que sequer eram confessados aos sacerdotes instituídos, e ele vivia nessa escravidão. O que foi para ele a libertação? O retirar da venda dos olhos. O que fez com que as correntes da escravidão do sistema religioso caíssem por terra? Foi o entendimento da Epístola aos Romanos. A justificação pela fé. A justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. A justificação. Então, quando Lutero compreendeu isso e ensinou isso, ele foi liberto. E então ele passou a pregar uma libertação do sistema. A sua intenção, seu objetivo, jamais, em hipótese alguma, foi criar uma nova igreja, foi fundar uma nova igreja. Ele queria a reforma da igreja. Ele queria uma transformação do sistema doutrinário, teológico, a tradição da igreja em que ele estava inserido. Ele não queria romper com a igreja, ele queria transformar, reformar, limpar, purificar a igreja a partir da palavra. Mas a igreja não se abriu para isso, né? A igreja romana. E então a história se ocupa de nos contar o resultado de tudo isso. Mas tudo começou com o entendimento de Lutero da epístola. O reformador considerava a doutrina da justiça divina como a punição de Deus sobre o injusto, até que, depois de muito refletir sobre o assunto, entendeu tratar-se da justiça pela qual, mediante a graça e a misericórdia, Deus nos justifica pela fé em Cristo Jesus, pela fé nos atos, no sacrifício vicário de Jesus no meu lugar, transferindo, portanto, para mim a sua justiça e pagando com isso a culpa ou a pena do meu pecado. Lutero entendeu e passou a ensinar. E aí a reviravolta que isso ocasionou sabemos. Desde então, afirma Lutero, senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso. Toda a escritura ganhou novo significado, e ao passo que antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora se tornava indizivelmente bela e me enchia de amor. Este texto veio a ser uma porta para o céu. Palavras de Lutero. John Wesley. O avivamento evangélico do século XVIII teve na figura de Wesley o mais destacado representante. Mas nem todos sabem que a carta aos Romanos foi responsável pela profunda renovação espiritual pela qual passou Wesley. O renovo espiritual que sacudiu a Inglaterra, na verdade, iniciou em 24 de maio de 1738, quando Wesley visitou uma comunidade cristã na rua Aldersgate. Naquela noite estava sendo lido o prefácio de Lutero concernente à Epístola aos Romanos. Lutero escreveu um livro sobre Romanos. Na noite que John Wesley foi a esta determinada comunidade, estava sendo lido o prefácio da escritura de Lutero sobre Romanos, e isso para Wesley foi libertador. Assim se expressou Wesley em seu diário às 8 horas e 45 minutos. Enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, John Wesley escrevendo no seu diário. Então diz ele, senti meu coração aquecer-se estranhamente. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a minha salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele tinha levado embora os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Escrita de John Wesley, quando ele ouviu o prefácio da Epístola aos Romanos. Irmão, portanto, a lição de casa, leia Romanos, é libertador, é restaurador, é renovador, é avivador, é o conhecimento profundo da doutrina da salvação. Vamos estudar Romanos então. Vamos direto hoje aí. Está aqui os 5 pontos que eu apresentei você no material,
em que a epístola está dividida. Esses 3 primeiros aqui está dentro da parte que diz respeito à doutrina. Do capítulo 1 ao 3, verso 20, ele fala da condenação. Do capítulo 3, 21 ao 5, ele apresenta a justificação. A partir do capítulo 6 ao 8, ele vai falar então da necessidade do justificado viver em santificação. Depois nós temos um intervalo dispensacional, como eu disse, quando ele vai tratar do antigo e o novo Israel, e o projeto e o trabalhar de Deus com o Israel que rejeitou a Cristo, e o plano de Deus para Israel após o término da dispensação da igreja. E a partir do capítulo 12, ele vai então fazer exortações a que haja uma vida prática a partir do entendimento doutrinário da epístola. Então vamos lá. Condenação é a primeira parte. Deixa eu beber uma aguinha. Eu não vou ler toda a epístola aqui, é claro, é impossível, mas pelas epígrafes você e eu vamos entender. Então vai lá, o capítulo 1, do versículo 1 ao 7, nós temos o prefácio, a saudação, a apresentação do apóstolo. A partir do versículo 8, Paulo vai falar sobre a fé dos romanos e Paulo fala do seu anelo, do seu desejo de vê-los, na verdade, seria até conhecê-los. Versículo 16 e 17, o assunto da epístola, a justiça pela fé. Aqui está o texto áureo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quando Paulo apresenta o assunto, então ele começa a tratar da idolatria e a depravação dos gentios, que naturalmente enseja condenação. Como eles vivem na idolatria, rejeitaram a Deus, vivem em pecado, entregaram-se às suas paixões, suas concupiscências. Paulo vai falar sobre tudo isso daqui. Mudaram a verdade de Deus em mentira, trocaram, deixaram de adorar o Criador, passaram a adorar a criatura, passaram a adorar a natureza, negaram até mesmo a forma como foram criados. E aí Paulo vai entrar inclusive aqui batendo contra a imoralidade em forma de depravação pelo homossexualismo. Paulo critica duramente este pecado de forma veemente. Isso aqui não é uma crítica apenas veterotestamentária, mas no Novo Testamento também há uma dura crítica a essa prática que é condenatória e abominável diante dos olhos de Deus. Paulo fala sobre isso. A partir do capítulo 2 ele fala da impiedade dos judeus de terem se negado a acreditar e a se render ao Messias enviado, e por isso a justiça de Deus se manifestará. A partir dos 17, olha o que ele diz: os judeus são inexcusáveis. O que é isso? Não tem desculpa, não tem como escaparem da justiça divina, porque eles praticavam a circuncisão da carne, mas não praticavam a verdadeira circuncisão no coração. O coração deles ainda estava com uma espécie de véu que ocultava a verdade da revelação divina. Então, no capítulo 13, ele vai falar do privilégio dos judeus, que eles tinham, mas por conta da dureza do coração perderam, e aí a justiça de Deus, a ira de Deus, em forma de condenação. Então, só apresentando as epígrafes, daqui a pouco eu prossigo aí. A condenação dos homens rebeldes a Deus fica patente quando, na sua arrogância, rechaçam todas as oportunidades de conhecê-lo e reconhecê-lo como Deus. Oportunidades essas fornecidas por Ele próprio, e preferem suas próprias iniciativas redentivas. Ou seja, o homem é condenado por seus pecados? Sim. Mas, além de serem condenados pelas práticas dos seus pecados, o homem é mais condenado ainda por outra coisa,
Porque Deus resolveu o problema do pecado. O problema para o pecado foi Jesus. Então o homem agora não é condenado pelo pecado, mas, aliás, não apenas pelo pecado, mas além de pelo pecado, por ter negado a solução para o pecado que Deus ofereceu, que é Jesus. Uma coisa é eu ser condenado pelo meu erro, outra coisa é ser condenado tanto pelo erro quanto pelo fato de não ter querido, ter desejado mudar, aprender, sair do erro para a verdade. E Deus ofereceu a resposta para o pecado, mas o homem rejeitou. Ao invés de aceitar a oferta de Deus, Cristo, preferiram estar aqui, suas próprias iniciativas redentivas. Não, eu vou me salvar do meu jeito, da minha maneira, da forma que eu acredito, fazendo boas obras, rejeitando a Cristo, mas querendo se salvar à sua maneira. Isso é impossível. É impossível se salvar pelas obras, só é possível se salvar pela fé em Cristo. A doutrina soteriológica de Romanos vai desdobrar sobre tudo isso daí. A consequência dessa atitude é que perdem o rumo e ficam ao sabor dos caprichos de seus corações, que os conduzem a um estado de embrutecimento tal que passam a adorar aves, quadrúpedes, répteis, entregando inclusive seu destino nas mãos de astros e objetos, ou seja, negaram ao Criador e passaram a adorar a criatura. Esse descaminho os leva à progressiva degradação moral, de forma que eles já não têm uma mente capaz de perceber sua própria corrupção. Tão afastados estavam de Deus, que sequer conseguiram perceber a corrupção na qual se meteram. Nem lhe deram graças. Isso aí Paulo vai descrever. Não reconheceram Deus, não lhe deram graça. Um dos sintomas do afastamento de Deus é a incapacidade de reconhecer nele a autoria das bênçãos. Tornam-se esses arrogantes e autônomos, e seu coração se obscurece. Distante de Deus, o homem tem a tendência de se achar sábio, sem perceber sua loucura. Da adoração do Deus eterno passam a servir a objetos, astros e até mesmo a répteis, e não se dão conta do ridículo dessa situação. Acham que isso é sabedoria. Adoração aos astros, a objetos inanimados, madeira, barro, gesso, enfim, a idolatria, e acham que isso é sabedoria. C.S. Lewis disse uma vez que, olha que interessante, os perdidos gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram e, portanto, estão escravizados por si mesmos. Queriam viver liberdade. Para ele, liberdade é ser livre da lei de Deus, da vontade de Deus. E aí, libertando-se da vontade de Deus, tornaram-se escravos de sua própria vontade. E aí, embarcaram numa escravidão que o leva à perdição. Não há diferença entre o judeu e o gentil, ambos estão debaixo do pecado, sem esperança alguma de serem justificados pelas obras da lei, ou por algum meio humano. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. É o que nós lemos assim de forma resumida a partir das epígrafes. A tentativa de se justificar pela lei é impossível, porque Deus apresentou a única possível, a maior, a melhor, enfim, a única possibilidade de salvação. Não são as obras da lei, não são as obras da carne. É a fé no Filho, no sacrifício do Filho, é a graça. O justo viverá não pelas obras, mas pela fé no Filho de Deus. E aí a gente entra então na segunda parte da epístola, a justificação pela fé. Enquanto a primeira parte Paulo trata da condenação, agora ele vai começar a falar sobre a justificação, porque todos pecaram e, naturalmente, todos estão destituídos da glória de Deus, sem direito à glória de Deus, sem acesso à glória de Deus, porque pecaram, mas são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há, ou que existe, que reside em Cristo Jesus.
todos somos pecadores. Todos nascemos debaixo do jugo do pecado. Por isso, todos nascemos sob condenação. Mas somos justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Somente pela graça que há em Cristo Jesus. Então vamos falar aqui um pouco sobre o extraordinário poder da justificação. Observação primeira que eu faço. A palavra justificação. Trata-se de um termo genuinamente bíblico e disponível à Igreja de Jesus para identificar os atos da justiça de Deus no crente e suas profundas riquezas. Tais como, que riquezas são essas? Como resultado da justificação. Os efeitos do sobrenatural perdão de Deus, que não somente isentam o crente, o salvo, de quaisquer tipo de pecado, mas também o tornam idêntico a Adão em seu estado original de vida. Essa purificação, essa restauração do estado original, que nós chamamos de regeneração, novo nascimento, retornar, aqui teologicamente falando, ao estado original, como Adão antes da queda. A vida de Deus é inserida na vida natural do crente, tornando-o apto para adentrar no céu e permanecer eternamente face a face com Deus. Então, no céu não entra pecado. Pecadores regenerados, sim. Pecadores redimidos, sim. No céu não é lugar do assassino, mas do ex-assassino. Não é lugar do idólatra, mas do ex-idólatra. Não é o lugar para o fornicador, mas do ex-fornicador. Por quê? Porque pela graça que em Cristo habita, os pecados dos tais que acreditam em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador são removidos, e ele então tem liberdade para entrar no céu, porque o pecado lá não entra, mas o pecador redimido tem sim acesso ao céu. A palavra grega para justificação é essa que está aí, dikaiossin. Eu não coloquei aqui embaixo, né? Só em grego mesmo, aqui está escrito dikaiossin. Significa justificar injustos com base num grande ato. Porque é diferente transformar a pessoa em justa de transformar a pessoa em justificada. A pessoa é justificada. O injusto é justificado por um grande ato. O ato de pagar pelo pecado. O justo pagou pelos injustos, transformando os injustos em justificados diante de Deus. Não é que o pecado, que Deus sofra de amnésia e esqueça que você cometeu o pecado. Não é isso. Deus não sofre de amnésia e esquece que eu e você cometemos pecado. Deus sabe que nós cometemos pecado, mas sabe também que o pecado que nós cometemos já foi pago por um grande ato, que é o ato do Filho na cruz do Calvário. Então os injustos, pecadores, são justificados pelo grande ato do Filho. Então nós nos apresentamos diante de Deus justificados. Isso aí é a justificação. Em Jesus Cristo revelam-se todas as riquezas da justificação do crente. Prestemos atenção. Vamos falar aqui de uma outra forma. Jesus Cristo aperfeiçoou a igreja para adentrar na eternidade futura, inserindo nela a vida de Deus. Esse é o novo nascimento, a nova vida, a vida de Deus inserida na igreja. Consequentemente, os membros da igreja chegarão à sala do trono no estado primitivo de Adão. Volto a dizer, isso é a regeneração.
É exatamente esse ato do Filho de Deus que, de imediato, justifica a presença da igreja no céu. Não é por causa da igreja, não é por minha bondade que eu terei acesso ao céu. É por causa do Filho. É por causa do ato do Filho. O céu será lotado de milhões e milhões e milhões de membros da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, milhões e milhões de todas as raças, tribos, línguas e nações adentrarão ao céu e comparecerão diante da sala do trono do grande Deus Todo-Poderoso. Estarão lá não por causa dos méritos individuais de cada um, mas por causa do mérito de um, que é o Filho, que justificou a todos estes, dando-lhes a possibilidade de estarem diante do Pai. Então, a nossa gratidão eterna ao Filho, a nossa glorificação e adoração eterna ao Filho, a nossa rendição eterna ao Filho. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Esse entendimento a Epístola aos Romanos nos traz. Se eu era um condenado, mas por causa do ato do Filho eu fui justificado, o que Deus espera de mim agora, uma vez justificado pelo Filho? Que eu viva em santificação. Tá? Isso aqui é importante, porque senão aqui entra a margem que se daria para a predestinação. Independente da minha atitude, se eu fui salvo, sou salvo para sempre. Se na eternidade passada eu já fui previamente destinado para a salvação, não importa o tipo de atitude que eu tome em vida que altere a minha condição na eternidade futura, não. A confirmação da justificação, ela se dá pela santificação. Ou seja, vive em santificação quem foi justificado. A vida de santificação é a credencial de quem passou pela justificação. Não, aqui eu vou usar até a expressão, não justifica alguém que se diz justificado viver em uma outra vida que não seja de santificação. Você só percebe o resultado da justificação na santificação do justificado. Isso aqui em termos assim, parece confuso, mas na prática isso é simples. Olha o que Paulo vai escrever agora aos Romanos a partir do capítulo 8. No final do capítulo 7 ele termina a questão da doutrina da justificação. Quando ele fala do miserável homem que sou, vamos lá no capítulo 7, ó. A partir do versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma pergunta, mas não termina aqui. Na sequência, Paulo responde a pergunta que ele fez. Eu sou um homem miserável. Quem é que vai me libertar, me livrar da escravidão, do pecado, do corpo dessa morte? Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, aí uma continuidade, irmão, porque nós estamos falando de uma carta, e a divisão de capítulos e versículos, você sabe que isso aqui é muito posterior. Paulo está falando aí em sequência. Então, o capítulo 8 é uma sequência ao que ele termina de dizer aqui no 7. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como é que eu sei que a pessoa está em Cristo Jesus? Foi justificada por Cristo Jesus. Foi comprada e liberta da escravidão do pecado
pelo sacrifício do sangue de Cristo Jesus. Aí, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora a gente vai começar a falar do processo da santificação, a libertação da lei do pecado. Quem está debaixo da lei de Deus, ele não é mais escravo da lei do pecado. Olha aí, Paulo vai longe. O versículo 8 e 9 que eu trago aqui: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não é guiado pelo Espírito, se alguém não vive debaixo da lei do Espírito, isto aqui significa viver em santificação, é porque ele não pertence a Cristo. Se ele não pertence a Cristo, é porque não foi comprado por Cristo. Se não foi comprado, não foi justificado. Se não foi justificado, ainda está vivendo em condenação. Se ele saiu ou rompeu com a condenação, é porque ele foi comprado. Se foi comprado, foi justificado. Se foi justificado, vive uma vida de santificação. Não debaixo da lei do pecado, mas debaixo da lei do Espírito. Isso aqui é uma implicação teológica. É profunda, é complexa. Mas nós precisamos ler, precisamos estudar, precisamos entender e, mais ainda, precisamos praticar. A teologia bíblica da santificação. Os capítulos 6 a 8 respondem à pergunta: uma vez justificado, qual é a relação do cristão com o pecado? Olha a pergunta. Se eu fui justificado, qual deve ser a minha relação com o pecado? A resposta a esta pergunta pode reduzir-se a uma palavra: santificação. Isto é, separação do pecado e separação para Deus. Se uma pessoa foi justificada, a forma de demonstrar na prática a justificação, porque falar de justificação é falar de algo abstrato, algo que não dá para ver. Eu fui justificado, o sangue me lavou, em Cristo eu fui liberto, fui salvo. Isso é algo abstrato, você não consegue ver. O que é que você consegue ver? A minha vida de santificação, de abstinência do pecado, de consagração a Deus, de dizer não para a minha vida pregressa, de romper com o meu passado de escravidão do pecado, de busca contínua e incessante, de crescer na graça, no conhecimento, em conhecer mais a Cristo e buscar cada vez mais me parecer com Ele, imitá-lo em ações, em pensamentos, em atitudes, em palavras, ou seja, santificação. A santificação, portanto, é a forma de demonstrar na prática a justificação. A justificação é abstrata, a santificação é um ato prático, é a vida cotidiana. Por isso está aqui a questão: como é que o justificado deve se comportar em relação ao pecado? Abandoná-lo, deve viver em santificação. A santificação manifesta-se nas páginas da Bíblia Sagrada como o alimento máximo dos filhos de Deus. Os termos gregos aqui transliterados que podem ser aplicados em prol do vocabulário ou do vocábulo santificação: agiaso, que significa tornar santo, consagrar, santificar; agiasmos, santidade, consagração, santificação; hierótitos, devotado, sacrificado a uma divindade; ósios, santo, devoto, piedoso. São os termos gregos muito utilizados nas epístolas para falar da vida do crente, do cristão justificado, ou seja, a sua santificação. E aqui eu vou fazer uma diferenciação simples entre santidade e santificação. A santidade é uma posição que o crente assume diante de Deus. A santificação é a contínua confirmação da santidade, ou seja, é um estado de vida dos servos do Senhor. É a santidade em movimento, em ação. Nós já falamos dos 3 estágios da santificação: posicional, progressiva e futura.
quando eu estou em Cristo, quando eu aceito, entrego a minha vida para Ele, eu passo do estado de ímpio, de pecador, de perdido, de condenado, para o estado de santo, santidade. Agora, esta santidade, ela precisa ser confirmada através da minha santificação. A santidade é um estado, a santificação é uma confirmação do estado de santidade. Então, a vida de santificação é a confirmação do estado de santidade. A santificação exclui o pecador arrependido de quaisquer tipos de escravidão. Se uma pessoa ainda vive debaixo de escravidão do pecado, ela precisa tomar doses diárias de santificação. A santificação nos liberta de qualquer tipo de escravidão. Na santificação, aqui uma imagem para a gente entender, é o crente andando ali alinhado, em dia, na balança ele está em equidade com a palavra de Deus. A vida dele está de acordo com a palavra de Deus. Por conta do tempo, eu vou pular aqui a parte da dispensação, você lê depois no material. É um intervalo aqui que Paulo trata sobre o Israel, tá? A oliveira verdadeira. Depois ele fala que nós, o zambujeiro bravo, ou a oliveira brava, fomos enxertados na verdadeira. E aí Paulo faz ele chama atenção para algo sério. Eu vou só olhar com vocês aí na Bíblia. No capítulo 9, ele chama atenção versículo 20, 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo está explicando aqui a soberania de Deus. Por que questionar? Por que Deus escolheu Israel, rejeitou, enxertou a igreja? Não, ninguém tem direito de questionar. Ele é criador, ele é soberano, ele é o oleiro. Quando já se ouviu dizer que o barro perguntou para o oleiro: o que o senhor está fazendo comigo? Não pergunta. O barro não tem qualquer direito de perguntar ao oleiro. Então ele vai falando um pouco sobre isso. Fala sobre os judeus terem rejeitado. Quando ele fala da rejeição, versículo 11, capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram o joelho diante de Baal. Ou seja, Deus sempre tem um remanescente. Dentro do povo de Israel tem um povo remanescente que Deus vai salvar. Tanto que olha o que diz o versículo 25, para fechar esse raciocínio aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos judeus haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, Paulo está falando aqui que no final da dispensação da igreja, Deus vai enviar o libertador. A gente sabe quando isso acontecerá, na vinda de Cristo, após a grande tribulação, e vai libertar Israel e vai exercer o seu governo milenial a partir de Israel. Então vai haver libertação, salvação para Israel, porque os dons
e a vocação de Deus são sem arrependimento. Enfim, Paulo fala tudo isso aqui nessa parte. E ele conclui esta parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, com um cântico de adoração, que nós chamamos de doxologia, que é a adoração pós a reflexão doutrinária, versículo 33 a 36, conhecido de todos nós. Paulo diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo traz uma adoração depois que ele faz a exposição doutrinária, teológica, quando ele traz todo o escopo, desde a condenação, passando pela justificação, a santificação, a dispensação, ele apresenta o plano, o projeto salvador de Deus, e aí no final ele adora a Deus pela mente de Deus, pela capacidade inatingível, impossível de ser alcançada, da sabedoria, do entendimento do projeto divino. Então Paulo irrompe em louvor, em adoração, por causa do projeto imarcessível de Deus, ao qual ele, por bondade e misericórdia, resolveu revelar, e o apóstolo aqui está compartilhando a revelação desse projeto salvador, soteriológico, e não poderia terminar de outra maneira a não ser através da adoração. Irmão, adoração, como resultado da compreensão da grandeza de Deus, é a verdadeira adoração. Os salmos, eles são recheados de adoração que revelam a grandeza, a soberania, a majestade, a santidade, a bondade. Ou seja, são adorações que resultam do conhecimento de Deus, da grandeza, da bondade. A nossa adoração, as letras dos nossos hinos, que são expressões de adoração, não a única forma, mas uma das principais formas de expressar a adoração, que é através do louvor. Os nossos hinos de louvor, como expressão de adoração, devem ser recheados de teologia. Os maiores e os melhores hinos, eles dos nossos hinários, harpa, cantor cristão, eles são verdadeiros cabedais de conhecimento teológico. Você aprende teologia com aquela canção. Ele desdobra ali sacrifício, cruz, calvário, justificação, santificação, fala da grandeza de Deus, bondade. Se você fugir dessa linha aí, você começar a cantar músicas que fique falando de homem para homem, Deus vai, é isso, aquilo, vai te honrar, te exaltar, não enaltece a grandeza, a soberania, a majestade, a glória, a magnificência, os atributos, não é expressão de adoração. Isso é coisa de homem para homem. Não toca a Deus, toca a gente. Então, um alerta aí para os compositores, aí, os que gostam de compor, que estejam aqui ou assistindo, vamos incorporar a teologia nas nossas canções. Vou pular essa parte aqui e nós vamos então para o encerramento da Epístola aos Romanos. Capítulo 12. Provavelmente os 2 primeiros versículos são os mais conhecidos de toda a Epístola. O que dizem eles? Rogo-vos. Isso é um apelo, né? Um apelo veemente. Está rogando, está implorando aos irmãos de Roma, pela compaixão de Deus. Como é que nós usamos essa expressão hoje? Pelo amor de Deus, irmão. Eu te imploro, pelo amor de Deus. O que Paulo está rogando pela compaixão de Deus? Que vocês apresentem os vossos corpos, ou o vosso corpo, em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu imploro, pelo amor de Deus, apresente o seu corpo, a sua vida, o seu ser, o seu todo, como um sacrifício vivo, que a sua vida seja uma expressão viva de adoração. Sacrifício vivo no altar era adoração a Deus. Paulo está dizendo, eu te imploro que você faça da sua vida uma expressão contínua, diária, interminável de adoração a Deus, como resultado de um culto racional. O que é o culto racional a que Paulo se refere? Em razão de tudo aquilo que eu acabei de apresentar a vocês sobre a grandeza de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 11, em razão do entendimento da grandeza de Deus manifestada através da salvação que há em Cristo, tirando-nos da condenação, nos justificando, nos proporcionando através do seu Espírito viver em santificação, abrindo esse ato dispensacional, nos enxertando no Israel, nos dando condição de estar eternamente. Irmãos, a despeito de toda essa realidade da salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus, nós devemos viver uma vida de sacrifício contínuo agradável a Deus, um culto como resultado da nossa razão, do nosso entendimento. Então, há uma necessidade de compreender, de entender. As pessoas só vão praticar se entenderem, só vão viver se compreenderem, se forem ensinadas. A emoção daqueles cultos regados a emocionalismo não transforma a vida, o entendimento transforma. O culto racional transforma, o ensinamento transforma. O emocionalismo alegra, satisfaz momentaneamente, né? Como se diz lá, aquela liberação grandiosa, às vezes, sei lá, de hormônio, de sei lá mais o que e tal, aquele êxtase, aquela alegria, que depois pode desembocar até numa depressão profunda, porque você sai da realidade, ou da surrealidade do culto para a realidade do dia a dia, sem entendimento, sem conhecimento, sem profundidade racional da palavra de Deus. E aí, isso não consegue ser desembocado em algo prático. Paulo está trazendo a necessidade de um culto racional, com entendimento, para que haja uma vida de sacrifício constante, continuado a Deus. E ele continua, não havendo conformidade com este mundo, mas pelo contrário, olha aqui, não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos. Transformai a quem? A quem que ele está falando para transformar? Não é o mundo, não. A gente aplica como transformar o mundo, mas é transformar a si mesmo, pela renovação do entendimento. Olha aí o que o conhecimento da doutrina proporciona: autotransformação. Você não se conforma com o mundo, não é levado pelo mundo, não é moldado pelo que o mundo prega, pelo que o mundo ensina, pela doutrinação deste mundo, mas você, com o conhecimento da doutrina bíblica, da verdade, você promove autotransformação. Transformai-vos pela renovação do entendimento. E a partir daí, como resultado disso, você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Isso aqui tudo está conectado diretamente a todo o escopo doutrinário apresentado do capítulo 1 ao capítulo 11. Principalmente do 1 ao 8. Nem tanto a parte dispensacional, principalmente do 1 ao 8. Os versículos 1 e 2 do capítulo 12 está diretamente ligado a toda esta apresentação doutrinária que Paulo vem fazendo até então. Então, para fechar, como a maioria das epístolas doutrinárias de Paulo, Romanos contém uma seção prática,
doutrina precisa ser aplicada. Ortodoxia precisa gerar ortopraxia. O que é isso? Boa doutrina, boa prática de vida, praxis, prática, boa doutrina, boa prática de vida. A pessoa não pode ser ortodoxa sem ter ortopraxia. Conhece muito de Bíblia, mas tem vida torta. Conhece muito de Bíblia, mas não tem uma vida íntegra. A ortodoxia precisa gerar, ortopraxia. Paulo sabe disso. Por isso que toda doutrina que ele ensina, que ele apresenta, ele conclui desafiando a prática. Não adianta só aprender, se não praticar. Se você aprende e não pratica, você acumula juízo. Porque quando você não faz porque não sabe, você é ignorante. Quando você não faz sabendo, você é rebelde. O apóstolo poderá conduzir os seus leitores às alturas mais elevadas da doutrina cristã. Olha, isso aqui chega a ser poético. Leva à mais elevada altura da doutrina cristã, mas nunca deixa de trazê-lo de novo à terra, onde aplicar a doutrina à vida diária. Você pode ter um culto que você sai do culto assim, nas nuvens, né, voando, mas daqui a pouco você volta para a terra. Você tem que desembocar em vida prática. Você tem que praticar isso do lado de fora. Pode ficar só naquela coisa superficial, abstrata. Não. Você tem que se manifestar na vida diária. Na vida cristã, a doutrina e o dever andam juntos. Nossas convicções ajudam a determinar nosso comportamento. Não basta compreender as explicações doutrinárias de Paulo. Devemos transformar nossa aprendizagem em prática e mostrar, por meio de nossa vida diária, que cremos na palavra de Deus. Então, quais são os principais deveres dos cristãos? A partir daqui, Paulo vai elencar alguns deles. Primeiro, o dever do cristão como membro do corpo de Cristo, como um participante da igreja. Ele tem que ter consagração, nós acabamos de falar aí, serviço, amor para com os irmãos. Ele precisa manifestar isso aqui como resultado da sua vida prática, conhecimento da doutrina. Vida consagrada, serviço e amor para com os irmãos. Segundo, seu dever para com os membros do Estado. Obediência às autoridades. Capítulo 13. Obediência às autoridades constituídas legitimamente. Terceiro, seu dever para com os outros membros do Estado. Amor. Quarto, seu dever para com os irmãos mais fracos. Paciência. Tem que ter paciência com os irmãos mais fracos. Conclusão. Aí vem a parte final, o ministério de Paulo entre os gentios, seu propósito de visitá-los, saudações e a bênção final. Aqui no propósito de visitá-los, dá uma olhada aí no capítulo 15, eu falei para vocês isso aqui no início, versículo 22 ao 24. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Esse era o plano de Paulo, fazer uma escala em Roma, em sua ida para a Espanha. Sabemos que Paulo jamais esteve na Espanha. Muitas vezes ele quis ir a Roma, foi impedido muitas vezes, nunca conseguiu. Programou uma viagem, deu errado. Programou, deu errado. Programou, deu errado. Agora vai dar certo, eu vou na Espanha, passo por aí, passo um tempo, agora vai dar certo. Deu errado. Sabe quando ele foi a Roma? Quando ele foi preso. Aí chegou em Roma algemado.
mas chegou em Roma. Você vê como é que ele projetou e como Deus fez acontecer? Ele chegou em Roma, não do jeito que ele queria, de passagem indo para a Espanha. Chegou algemado, mas chegou lá. Conclusão: ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Olha aí, falamos só de Romanos e eu ali deixei só 3 minutos para as 21h30 sem parar para intervalo. Semana que vem a gente vai apertar mais a coisa, hein? Se Deus quiser, a gente começa a aula aí uns 15 minutos antes. E olha, eu vou apresentar aqui rapidinho para você, até no slide aqui, aliás, no vídeo, para quem está ausente hoje e vai assistir a aula nessa semana, perceber o que não pode perder na semana que vem. Nós vamos falar das 2 epístolas aos Coríntios e, se conseguirmos, falaremos também de Gálatas. Depois a gente vai acelerando mais. Mas semana que vem, falar um pouco sobre as ruínas da cidade de Corinto, falar sobre a idolatria em Corinto, a deusa Afrodite que era adorada em Corinto, a forma de culto que era prestada, como o paganismo e a idolatria da cidade afetou a espiritualidade da igreja, transformou a igreja que era a mais fluente na manifestação dos dons espirituais, fosse também mais decadente no que tange ao aspecto moral. Os pecados da cidade ganharam livre acesso dentro da igreja. Esses pecados aí, ó, Afrodite, e esse aqui, Eros, olha ele aí, o Deus da paixão sensual, a sensualidade, a erotização ganhou espaço dentro da igreja. E quando a sensualidade e a depravação moral entra, o Espírito Santo sai. A igreja de Corinto se transformou numa igreja depravada. Olha, coisa séria, hein? Você não deve faltar essa aula aqui, porque é coisa forte aqui, ó. Vou pegar só um trecho aqui para você. Imoralidade na igreja. Deixa eu dar logo o ESC aqui e fechar. Senão eu vou abrir um pouquinho mais, aí já vai. Não, deixa aqui mesmo. Isso aqui é assunto da semana que vem. Vamos ficar de pé e vamos orar. Agradecer a Deus, pedir sua misericórdia sobre nossas vidas, a nossa igreja. Nós somos a igreja. Que a imoralidade não encontre espaço nas nossas vidas, mas que tenhamos, na verdade, como Paulo rogou, na verdade, vidas sacrificadas no altar de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que nos deste de nos reunir para aprender, ouvir a Tua palavra, ouvir a voz do Teu Espírito ecoando no interior de cada um de nós e aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Que a mesma disposição apresentada para ouvir e aprender seja agora duplicada para praticar a Tua palavra. Nos ajuda a viver em conformidade com ela, para que o Teu nome seja glorificado e jamais envergonhado em nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe.